Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente pode estar aqui com você para poder compartilhar a palavra de Deus, estudada, analisada, exposta, para que todos possam compreender o conteúdo daquilo que Deus quis dizer para o seu povo, para a humanidade, durante toda a história da revelação da Escritura. E nós estamos estudando nestes dias a carta de Paulo aos Gálatas. Estamos quase no finalzinho já, porque já avançamos aí bastante. E você é meu convidado, a minha convidada para mais uma etapa dessa jornada de aprendizagem. Se você perdeu alguma aula, não tem problema, você encontra aqui mesmo neste canal a playlist com as aulas que você perdeu. Todas elas estão gravadas numa playlist. É só você acessar, escolher a aula que você perdeu e assistir. E também você encontra o conteúdo das aulas todas, inclusive da aula de hoje, numa apostila que é fornecida gratuitamente a todos os nossos alunos e alunas. Você pode acessar através dos nossos blogs. O endereço deles está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, você vai encontrar no meu blog, no blog de filosofia e espiritualidade e no blog da igreja, uma página, a página de estudos bíblicos. E você vai encontrar ali uma infinidade de conteúdos que você pode usar para o seu estudo bíblico, para a sua reflexão, porque ali não tem só o estudo da Bíblia, não. Você tem apostilas de estudos temáticos, apostilas de estudos expositivos de livros da Bíblia e tem mensagens, séries de mensagens para o seu crescimento pessoal. Vai ser muito importante para você, você vai conhecer muita coisa que eu tenho compartilhado aqui na nossa igreja para o crescimento espiritual de nossos irmãos e irmãs. Bem, gente, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Ela está muito interessante. Nós vamos falar sobre uma questão que é fundamental para a nossa vida como cristãos e cristãs no mundo, que é o nosso cuidado com o outro, a maneira como a gente cuida do outro. É isso que faz a gente cristão, sabia disso? Não é o que você faz para Deus, é o que você faz para o seu próximo. O que faz de você um cristão não é o que você faz hipoteticamente para Deus, mas é aquilo que você faz para o seu próximo. Porque quando você faz para o seu próximo e ele é alguém que necessita muito desse cuidado, então você está fazendo para Deus. É assim que a Bíblia mostra para a gente. Bom, sem mais demora, vamos passar para a nossa apresentação da aula de hoje. Está aqui a nossa apresentação. Aproveita nesse momento, se inscreve no nosso canal, curte essa transmissão e compartilha nas suas redes sociais. Ajuda a gente a alcançar o maior número possível de pessoas com o estudo da Palavra de Deus. Bom, está aí a nossa apresentação já, então nós estamos estudando a Carta aos Gálatas, estudos na Carta aos Gálatas. E chamamos esse estudo de o Evangelho da Vida. Muitos estudiosos chamam por outros nomes, mas para mim e para o nosso estudo aqui, a Carta aos Gálatas é uma exposição do Evangelho aplicada à vida. Então é isso que estamos fazendo e vamos continuar na nossa jornada. Bem, nós estamos na aula de número 8 e vamos falar hoje sobre a vida para o Evangelho. O que é viver para o Evangelho? Como nós falamos no começo,
O que é você colocar a sua vida a serviço do Evangelho? O que é você viver para servir ao Evangelho? Então é isso que Paulo vai falar aos crentes da Galácia. Para nossa meditação, como a gente sempre faz no começo da nossa aula, vamos pegar aqui um versículo do capítulo 6, o versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que é que faz de você um cristão e uma cristã? Certamente é seguir a Cristo. O cristão é aquele que segue a Jesus de Nazaré, o encarnado, o crucificado, o ressuscitado. É assim que nós somos, nós cremos nessa história e entendemos que ela está muito vinculada à nossa vida com Deus. Você acolheu a mensagem, o ensino, a presença de Jesus de Nazaré na sua vida? Então, meu irmão, minha irmã, não importa a sua bandeira denominacional, não importa a que grupo você pertença, você é alguém que pode carregar consigo o nome de cristão. E o que é que o cristão faz? Né? O que é que o cristão faz? Ele vai na igreja, ele dá o dízimo, ele obedece o pastor. Esse é o modelo que passaram para a gente, mas o que a palavra de Deus nos diz, especialmente o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Gálatas, é que o cristão é alguém que faz o bem. Anota aí, gente, para não esquecer esse detalhe. O que é que um cristão faz? O cristão faz o bem. O cristão, ele age em favor do bem o tempo todo. Ah, mas o que é o bem? O bem é você fazer algo para que as pessoas se sintam bem com você, para que as pessoas não se sintam constrangidas, oprimidas, amedrontadas. Fazer o bem é fazer algo com que as pessoas se sintam acolhidas, como elas são, porque são seres humanos. É isso que o cristão faz. Faz por quem? Por todos. Façamos o bem a todos. Essa é a frase mágica dessa passagem que vamos estudar. Ah, mas aqui está dizendo que especialmente aos da família da fé. Claro que sim, meu irmão. Se a nossa família da fé, que é a nossa comunidade espiritual, o grupo a que pertencemos, ela é espécie de um laboratório para a gente desenvolver as práticas que são necessárias no mundo. Se eu consigo amar bem os meus irmãos e as minhas irmãs na minha igreja, na minha comunidade de fé, no meu grupo, eu consigo amar a qualquer pessoa no mundo. É ali que eu vou exercitar a minha fé. Ali que eu vou exercitar o meu amor. Ali que eu vou exercitar os meus dons espirituais. É ali que eu vou fazer o bem. Se eu faço o bem para os meus irmãozinhos, as minhas irmãzinhas na igreja, então estamos em bom caminho. Só falta a gente expandir isso para o mundo, levar isso para fora das quatro paredes da igreja. Que bacana, não é? Essa é a nossa aula de hoje. Olha que bacana que a gente tem que aprender hoje, o que a gente vai colocar no nosso coração nesta manhã de domingo. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai se basear no texto de Gálatas, capítulo 6, versos de 1 a 10. Se você tem um exemplar da Bíblia, pode deixar aberto aí perto de você e vamos acompanhar essa análise. Nós, como sempre fazemos, utilizamos a reprodução do texto bíblico de acordo com a NVI aqui na nossa apresentação. Vamos então? Todos juntos estudando a palavra de Deus para a glória do nosso Deus. Bom, a gente viu na aula passada que o apóstolo Paulo falou sobre a vida no Espírito, andar em Espírito e viver no Espírito. Então, aqueles que seguem a Cristo
devem andar no Espírito. E o que significa andar em Espírito? Significa ter um modo de vida que seja um reflexo da presença desse Espírito na minha vida. Eu preciso ter um modo de viver que evidencie que o Espírito Santo atua, participa, tem liberdade na minha vida. Então, é muito mais do que uma jornada ética. Aliás, desculpa, é muito mais uma jornada ética do que uma prática de devoção. Você não é conhecido pela maneira como você ora, pela maneira como você canta, como você gesticula na igreja, como você se emociona nos cultos. Isso não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é a sua jornada ética, a sua vida. É assim que a gente conhece o cristão. Então, essa vida no Espírito que Paulo falou e que estudamos na aula passada tem muito mais a ver com uma habilidade nossa de fazer o bem. Como disse, essa é a frase que Paulo chama a atenção dos seus leitores para aquilo que é essencial para a vida cristã. Perguntando novamente para você não esquecer, para ficar fixado na sua mente. O que é que um cristão faz? Bom, pode fazer o que for, mas ele tem que fazer o bem. Fazer o bem. Vamos ver o que isso significa. Paulo, então, aconselha aos crentes da Galácia a acolherem e a apoiarem a todas as pessoas, mesmo aquelas que vivem em situação de pecado. Olha que coisa curiosa, né? Eu, pastor, tenho que acolher o meu filho pecador, o meu irmão pecador, o meu vizinho pecador, a minha parenta pecadora. Não, eu não vou fazer isso. Eu não posso misturar com as pessoas. Por quê? Paulo está dizendo isso. O conselho dele é que a gente possa acolher e apoiar as pessoas que ainda não conseguiram superar suas paixões carnais. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu podia estar na situação dela, é só por isso. Eu preciso entender que aquilo que o outro passa, eu também posso passar. Aquilo que. E pode ser até que muitos irmãos e irmãs já passaram pelos que esses estão passando, já tiveram as mesmas dúvidas, já tiveram os mesmos dilemas, já enfrentaram os mesmos conflitos. Então é só por isso. Porque eu sou tão humano quanto o meu próximo é. O meu irmão, o meu vizinho, o meu amigo, o membro da minha família. Então, Paulo fala de uma certa maneira que é aquilo que caracteriza a vida pelo Espírito Santo e como tornar essa vida evidente. Como é que eu faço a minha vida evidente? É quando eu trato o outro com respeito, com amor, com cuidado, com atenção, dando a ele acolhimento, não julgamento, não condenação. Não cabe a mim fazer isso. Então, se alguém faz a escolha de viver para o Evangelho, o que acontece com essa pessoa? Ela se coloca diante de uma tensão. Eu boto aqui a palavra conflito, mas é uma tensão mesmo, é um conflito que a gente vive. Eu respeito essa dúvida. Muitas pessoas me procuram, como é que eu vou acolher fulano porque ele tem uma opção, ele tem uma decisão, ele tem um comportamento diferente do meu. Eu entendo esse conflito e quero revelar uma coisa para vocês, quero confessar até. Eu também tenho esses conflitos. Eu também tenho essas dificuldades para poder entender, né, como é que as pessoas podem ser acolhidas do jeito que são. Eu entendo que é difícil. E o que a gente tem que fazer com isso? Eu tenho que fazer de acordo com
o Espírito dirige a minha vida. Não é que eu tenha que fazer isso porque eu tenho que fazer. É porque eu preciso me submeter à direção do Espírito na minha vida. Eu preciso perguntar para o Senhor: o que é que o Senhor faria no meu lugar, tendo um irmão, um filho, um parente, um colega, um vizinho, um irmão na fé, uma pessoa com quem eu me relaciono, que é desse jeito que te incomoda. Como é que o Senhor faria? O que é que o Senhor faria no meu lugar? E aí então você vai escolher se abrir a essa direção que o Espírito Santo vai te dar. Então, o que é que caracteriza essa vida para você superar o teu conflito? Viver segundo a direção do Espírito e não segundo a nossa vontade. Uma vida pelo Espírito não é uma questão religiosa. Não, meu irmão. Eu vou ter que fazer porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sou professor da EBD, porque eu sou o membro mais antigo da igreja, porque eu sou o único crente da família. Não é disso que eu estou falando, não. Nem a Bíblia está falando isso. Sabe por que você tem que fazer isso e fazer essa pergunta para o Espírito Santo? É porque você tem o compromisso de amar as pessoas. É isso. Por que eu vou me importar em acolher o outro? Porque eu tenho um dever de amar as pessoas. Nós somos chamados a amar o próximo. É Jesus quem disse isso. Então, as práticas que Paulo menciona nessa passagem de Gálatas 6, de 1 a 10, remetem a uma realidade só, que é a prática do bem. Então, o que Paulo está falando aqui no finalzinho já da carta, no desfecho da carta? Gente, sabe o que resume isso tudo que vocês estudaram aqui comigo? Tudo que eu falei? É que se você for um praticante do bem, faz o bem para as pessoas, aí já valeu a pena ser um cristão. Valeu a pena ser crente. Então, a prática do bem é a essência ética e moral do viver cristão. É o resumo, é a síntese do que nós somos. Fazer o bem é essencialmente colocar o amor em prática em relação ao outro. Fazer o bem é se tornar corresponsável pelo bem-estar do outro, é se colocar no lugar do outro para que ele possa superar seus próprios conflitos, suas próprias dores. E por quê? Porque eu me sinto movido pelo que ele passa, porque eu poderia estar passando no lugar dele. E quem sabe até você também já passou por isso. Eu mesmo já passei por tantas situações. E se eu não compreender o meu irmão, a minha irmã, a pessoa que está próximo de mim, o meu próximo, nas situações que ele enfrenta, eu serei um hipócrita. Eu serei uma pessoa de coração muito duro, de memória muito curta do que Cristo fez por mim. Ele me libertou dessa luta da minha carne contra o Espírito e fez de mim uma nova criatura. Isso é que é ser cristão. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então, colocar em prática o amor pelo outro é a maior expressão de fé em Jesus. Sabe quando é que você demonstra o quanto você confia na graça? O quanto você crê em Jesus? É quando você abre mão de si para poder colocar sua vida a serviço do próximo. É isso. É uma prova. É um exame constante. Volto a dizer, meu irmão, minha irmã, eu sei que isso é difícil. É difícil pra caramba. É difícil mesmo. Lembrando aí de um colega sem mãe. Por que é difícil? Primeiro, porque é difícil mesmo. Segundo, porque é muito difícil. Muito. Você não imagina o quanto. E é por isso que a gente tem essa dificuldade grande de colocar em prática esse princípio, né?
e é de fazer o bem pelo outro. Então, o princípio cristão da prática do bem, ele se baseia numa lógica. Então, qual é que lógica é essa? É a lógica da semeadura. Às vezes a gente fala assim, você planta a nuvem e colhe tempestade. Não é disso, né? Não é essa semeadura que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o seguinte, olha, se você fizer o bem, você vai colher coisa boa. Mas se você não semear o bem, vai semear uma outra coisa. E essa outra coisa é duvidosa. É disso que é a lei da semeadura. A palavra de Deus diz que a gente é livre para fazer o que quiser, semear o que quiser. Mas ela lembra para a gente que só iremos colher aquilo que a gente plantar. Então, se você planta amor, vai colher o fruto do amor. Se você planta discórdia, vai colher o fruto da discórdia. Se você planta bondade, vai colher o fruto da bondade. Mas se você planta preconceito, vai colher o fruto do preconceito. É isso que a palavra de Deus diz. Ela está dizendo que a relação de cuidado com o outro, ela se baseia no princípio da semeadura, a lógica da semeadura. Todo o bem que fazemos retorna para nós em benefícios. Ou seja, é bom demais fazer o bem, viu? Só tem vantagem. É difícil, como eu disse, muito difícil. É difícil pra caramba, mas só tem vantagem. Então, todo o bem que fazemos retorna para nós em benefício de uma vida mais humana, um mundo mais justo, uma vida mais digna das pessoas, uma vida com mais prazer, com mais sentido de realização pessoal, tanto para você quanto para as pessoas que estão à sua volta. Claro que tem a ingratidão, não é? A gente sabe disso, mas eu não vou responder por eles, eu vou responder por mim, eu faço a minha parte. Diz a palavra de Deus, pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa é a lógica. Então, se você faz o bem, só vai colher coisa boa. Se você pratica o amor, só vai colher coisa boa. Se você age com mansidão, só vai colher coisa boa. Se você age com paz, é um pacificador, uma pacificadora, só vai colher coisa boa. É isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas se você plantar maldade, ódio, vingança, só vai colher isso. Mais ódio, mais vingança. Não vai resolver o problema. E só vai piorar cada vez mais. Então, olha, gente, vamos fazer uma campanha aqui de humanidade. Vamos fazer o bem. É uma expressão que nós, como cristãos e cristãs, precisamos aprender a usar. A gente fala tanta coisa, né? Tem que fazer campanha na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e geralmente associado a um programa da igreja, mas Paulo está dizendo que não, é a minha vida no cotidiano, é fazer o bem, é eu ir para minha casa hoje e fazer o bem para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, é fazer o bem para o meu vizinho, é fazer o bem para as pessoas que estão trabalhando na rua, as pessoas que estão trabalhando nos mercados, é fazer o bem para os meus colegas, é fazer o bem para aqueles que me acompanham, fazer o bem para os meus parentes. É isso que é a nossa tarefa. Não é ficar reclamando da vida, resmungando de tudo, achando que todo mundo tem que te servir, fazer de acordo com o que você quer. Glorifica, meu irmão, glorifica a Deus e faz o bem. É isso que a gente precisa fazer, porque se você fizer, a lógica é essa. O que o homem semear, e a mulher também, isso também colherá. Então, do ponto de vista da espiritualidade, toda a prática do bem, ela acaba resultando lá na frente. Ou seja, ela tem um peso eterno. É o apóstolo Paulo que diz isso. Resulta em bênçãos para toda a vida, repercutem na eternidade.
Os anjos glorificam a Deus porque você fez um ato de bondade. Um ecoar de louvor, de glorificação que faz bem para a humanidade toda, para a natureza toda, para o projeto de Deus inteiro. É isso. Bom, eu estou sendo ufanista aqui, eu sei. Ok, mas eu preciso ressaltar isso, que é fato. O que eu faço aqui tem um peso eterno. Vai repercutir lá na frente, na vida de outros, e de outros, e de outros. Não sei como, não tenho controle disso, mas se é o Espírito que está me movendo a fazer o bem, então vamos fazer o bem. Não importa qual seja a consequência imediata, eu só preciso fazer o bem. Paulo diz: quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você entendeu isso, meu irmão, minha irmã? Qual é o efeito disso na vida? Incalculável, porque nós não vamos conseguir averiguar todos os efeitos da minha prática do bem, mas o Espírito vai fazer. Você faz em nome de Jesus. Faz pela ação do Espírito na tua vida e você vai entender que isso vai fazer já muito bem para as pessoas que estão mais próximas de você. Isso é espiritualidade, meu irmão. É espiritualidade, minha irmã. Espiritualidade não é você ficar subindo o monte para fazer oração, gastar horas de jejum, depois mostrar o seu joelho todo roto porque estava de joelho orando como um piedoso. Não, espiritualidade, sabe o que é? É viver e andar no Espírito, fazendo o bem para todo mundo. A verdadeira espiritualidade é aquela que se concentra na prática do bem e no cuidado com o outro. Então, enquanto você está agindo, está caminhando, faça o bem. E enquanto você faz o bem, faz isso como testemunho, como devoção, como sua consagração de vida a Deus, como seu serviço ao próximo. É isso. A melhor religião, sabe qual é? Não é aquela que faz muita coisa. A melhor religião é aquela que faz da gente pessoas melhores, pessoas capazes de fazer o bem. E sabe o que isso significa? Isso é que é ser nova criatura. Porque para fazer coisa ruim, isso aí tem muita gente. É o velho demais. O novo é a gente ser capaz de fazer o bem, apesar das maldades que fazem com a gente. Isso é ser novo. Isso é, de fato, inovador, revolucionário. Paulo diz isso. O que importa é ser uma nova criação. Essa criação velha está corrompida pela maldade. Essa criação velha está comprometida demais com o erro, com o engano, com a maldade. Precisamos mudar essa lógica. E essa lógica se baseia naquilo que eu faço hoje com reflexos futuros. A essência de uma vida orientada pelo Evangelho é fazer o bem. Por favor, gente, olha só, anota essa frase aí tão bonitinha aí para você guardar. Não sei se essa frase é exclusiva minha, mas tem muito teólogo, muito pastor, muita pastora que tem falado algo parecido com isso. Mas eu acho que isso aí é uma frase lacradora para você colocar aí na sua agenda, no seu diário. A essência de uma vida orientada pelo Evangelho é fazer o bem. Bom, eu espero que você tenha se aprofundado bem no que diz respeito a isso. Por quê? Se você é uma pessoa que segue Jesus, a sua vida deve ser marcada pela prática contínua do bem. Tá bom? É disso que nós estamos falando. Viver para o Evangelho e fazer o bem devem ser sinônimos. É a mesma coisa. Tem gente que faz o bem, não segue Jesus, mas é amiga do Evangelho, assim mesmo, sem saber,
porque faz o bem. E, infelizmente, existem várias pessoas que, por fazerem o bem sem seguir Jesus, estão mais comprometidas com o Evangelho do que muitos cristãos. O mundo precisa de pessoas que façam o bem. Bom, aí o apóstolo Paulo, ele faz uma lista de coisas que significa fazer o bem. O que é fazer o bem? Como que a gente faz o bem? Então, ele apresenta 7 coisas ou 7 princípios para a prática do bem. 7 coisas boas para a gente fazer. Vamos ver quais são? Vou passar rapidamente aqui para a gente não perder muito tempo, tá bom? Primeira coisa, tenha compaixão. Então, se você tem alguém que sofre, se compadeça dela. Tenha compaixão. Jesus nos chama a uma atitude em relação ao pecado. É verdade. Nós temos que ter uma posição diante do pecado. Mas essa posição, gente, não é de condenação, mas é de vigilância. A vigilância em relação ao meu pecado e ao pecado do outro. Isso não tem nada a ver com a vida do outro, não, meu irmão. Isso não tem nada a ver com a vida do outro. O pecado, ele está ao nosso redor em todo o tempo e pode tranquilamente afetar qualquer pessoa. O pecado é uma realidade no mundo. Quem é que não tem pecado, hein? Alguém aqui está me ouvindo, não tem pecado? Anota isso. Não, olha, eu sou uma pessoa perfeita. Eu não tenho pecado nenhum, não. Então eu diria para você, reexamina a sua vida. O pecado está ao nosso redor e pode acometer qualquer pessoa, inclusive nós mesmos. Se o outro falhar, o dever do cristão é ajudar a restaurá-lo. A ajuda deve ser feita com mansidão. Olha o que Paulo diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. O que é restaurar com mansidão? É jogar pedra? É julgar? É condenar? Não. É entender o outro, acolher o outro. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Isso pode acometer com você, meu irmão. Então tenha cuidado aí. Segundo, seja solidário. É a segunda prática do bem, solidariedade. O amor está na atitude que temos para com o outro, principalmente com aqueles mais frágeis, com os mais vulneráveis, com os pobres, com os que sofrem. Precisamos ter amor por essas pessoas. Amar aquele que é bom, que está perfeito, está tudo certo, é bonito, mas de modo cristão não resolve muito não. Amar aquele que precisa ser amado. O princípio básico da vida em Cristo é a lei do amor, que se concretiza no cuidado com o próximo. Cuidado mútuo, fazer o bem para o próximo. Nosso compromisso como cristãos é sempre amar e servir. Amar e servir, esse era o princípio franciscano que era colocado em prática. O princípio é amar e servir o tempo todo. Amar e servir. Olha que lema bonito, né? Coloque isso em prática na sua vida. A forma de fazermos isso é nos tornando solidários. Levem os fardos pesados uns dos outros. Que palavra bonita, né? Todo mundo tem uma carga pesada para carregar, não é verdade? Todo mundo tem um peso, assim, algo que sobrecarrega a nossa vida. Então vamos ajudar, tornar a vida do outro mais leve. É isso que Paulo está fazendo. E quando você faz isso, você cumpre a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo mesmo? Ame ao teu próximo como a si mesmo. Um novo mandamento vos dou. Ame a teu próximo como a si mesmo. Terceiro, cuide de si mesmo.
Cuida da sua vida. Cuida da sua condição. Faça o bem para você mesmo. Se cuide. O cuidado com o outro, ele começa com o cuidado de si. Isso é um princípio básico, filosófico, que os primeiros gregos já ensinavam e que está lá na literatura hebraica, sapiencial hebraica, e que o apóstolo Paulo conserva isso. Gente, cuida de vocês. Tornem-se pessoas mais justas, mais corretas, pratique retidão da sua vida. Paulo lembra que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou prestar conta de você quando chegar no céu, meu irmão. Mas cada um de nós, eu vou prestar conta de mim e você vai prestar conta de você. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida um dia. Então, a pergunta que vai ser feita é: o que você fez com a única vida que você tem? O que você está fazendo com a sua vida? Olha o que você está fazendo com o seu caráter. Olha o que você está fazendo com a sua inteligência. Olha o que você está fazendo com os seus sentimentos, com o seu amor, com os seus relacionamentos. Olha o que você está fazendo. Olha bem o que você está fazendo, as oportunidades que você tem. Então, cuida de si mesmo. Isso quer dizer que devemos exercer mais juízo com as nossas atitudes do que com o julgamento das atitudes do outro. Tem muita gente que cuida mais da vida do outro do que de si mesmo. Sabe mais sobre os problemas dos outros, mas faz de conta que não tem problema nenhum. Cuide de si mesmo. Paulo diz: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Cada um tem o seu jugo, cada um tem o peso do seu compromisso. É aquilo que Jesus ensinou para a gente, aquilo que Jesus demonstrou para nós. Quarta prática do bem: comprometa-se com a vida de comunhão. Gente, Deus não chamou agentes secretos. Eu gosto dessa expressão. Deus não chamou agente secreto para o seu reino. Deus chamou gente para ser comprometida com a vida de comunhão, para viver ao lado do outro, para mostrar sua face, para poder se comprometer mesmo. O reino de Deus não se resume a uma ação individual e isolada. Ele se dá em meio à vida comunitária. Você estará tão comprometido com a sua comunidade de fé na medida em que participa da sua manutenção e sustento. Tem gente que esquece isso. Se você faz parte de uma comunidade, você precisa estar comprometido com a sua manutenção, com o seu sustento. E quem é que deve fazer parte da comunidade? Toda aquela que assumiu o compromisso de seguir Jesus. Se você segue Jesus e não tem esse compromisso com a comunidade, isso está incompleto na sua vida. Então, você precisa assumir compromisso. Você está comprometido, de fato, com aquilo que ocupa a sua agenda. Então, coloca a sua igreja na sua agenda. Você está comprometido, de fato, com aquilo que ocupa o seu orçamento financeiro. Coloca a sua comunidade de fé, a sua igreja, no seu orçamento. Você está comprometido, de fato, com o seu, quando coloca aquilo que diz respeito ao seu planejamento futuro. Como é que você está se organizando para o dia de amanhã? Então, coloca a sua igreja no seu planejamento futuro. Imagine como você vai estar servindo ao Senhor daqui a 5, 10 anos. São questões para a gente pensar, gente. Paulo chama a gente para isso. Quem assume o compromisso de viver em comunhão
tem o dever de compartilhar as coisas boas que adquiriu como resultado de seu aprendizado. Se a sua igreja está te abençoando, está na hora de você abençoar a sua igreja também. É uma troca, é um compartilhar, é uma reciprocidade muito importante da nossa espiritualidade. Paulo diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Paulo já tinha dito isso e vai dizer isso em outras cartas, de que é justo que aquele que trabalha pelo Evangelho que viva do Evangelho. É justo que a pessoa que se dedica à educação e ao ensino receba honra. É justo você fazer isso por alguém que está te abençoando e você não precisa ser lembrado disso. E você sabe, conhece a nossa igreja e me conhece também, sabe que eu não sou pastor de falar de dízimo e oferta na igreja. Aliás, até os tesoureiros reclamam muito de mim, porque eu esqueço até de fazer o horário do ofertório, porque eu acho que não precisa ser lembrado. Cada um sabe do seu compromisso. Cada um sabe do seu dever, sabe da sua condição e cada um vai servir ao Senhor da melhor maneira, abençoando aquele que nos abençoa. Amém, gente? Bom, gente, desculpa aí falar nesse tom, dessa maneira, mas é o que Paulo está falando aqui. E esse é um princípio interessante de fazer o bem. Fazer o bem é cuidar da sua igreja. É sustentar a sua igreja. É manter a sua igreja. Colocar a sua comunidade de fé nos seus planejamentos. Quinto, faça a sua parte. Fazer o bem é fazer o que você tem o dever de fazer. Não esperar que te mandem, que te deem ordem. É fazer aquilo que você tem que fazer. Paulo lembra que a vida cristã deve ser marcada pela seriedade de nosso compromisso. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu não preciso ser lembrado disso. É um engano pensar que podemos fingir ou mesmo sabotar a nossa vida de compromisso na nossa caminhada de fé. Isso é um dos equívocos mais sérios da vida cristã. E por isso ele lembra que Deus nos dá a liberdade para a gente plantar o que quiser, mas nos dá também a responsabilidade de assumirmos as consequências do que plantamos. Então, se você está plantando discórdia na sua família, na sua igreja, no seu local de trabalho, olha, gente, assume o resultado disso, é com você. Ah, Senhor, me perdoa. Ok, ele vai perdoar, mas a consequência é sua. É você que tem que resolver as coisas. É o seu dever, faça a sua parte. Paulo diz, não se deixem enganar, que Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer, diz outra tradução. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Lei da semeadura, coisa válida, verdadeira. Plantou jiló, não vai colher tomate, só vai colher jiló, e jiló é amargo, viu, meu querido? Então, por favor, não plante jiló se você não está disposto a comer jiló. É isso. Ah, eu quero é comer uma feijoada, então plante feijão, meu irmão. Plante feijão, se você quiser comer uma boa feijoada. Ah, eu gosto de banana, então plante banana, porque você só vai, se você plantar outra coisa, não vai colher banana de jeito nenhum. Parece ridículo, mas é exatamente isso. Se você plantar discórdia, só vai colher discórdia. Se você plantar dúvida, só vai colher dúvida. Mas se você plantar o bem, só vai colher coisas boas. Então, a lei da semeadura vale para a nossa espiritualidade. Quem semeia discórdia, opressão, arrogância, preconceito, malícia, maldade ou qualquer outra atitude que contraria a vontade de Deus, vai colher destruição. Porque a verdadeira espiritualidade
é semeada não para você, mas é semeada para o Espírito Santo. É para Deus que você está fazendo. E Ele vai retribuir para você em abundância todo o bem que você fizer. Graças a Deus não sou eu que estou prometendo. Quem está prometendo é a palavra de Deus. Quem semeia para a sua carne, diz o apóstolo Paulo, da carne colherá a destruição. Então, o que é? Sua paixão que está lá? Você está fazendo para a sua vontade, para o seu bel prazer? Então, você vai colher isso. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Sexto, empenhe todo o seu esforço e dedicação para fazer o bem. Paulo lembra que não basta semear bem, é preciso cuidar da semeadura e do crescimento até a colheita. Se você planta um carocinho de feijão, já fez isso quando era criança? Já fez isso com seus filhos, seus netos, se você os tem? Faz isso. Veja como é que a criança se comporta. Ela fica naquela expectativa de ver o primeiro brotinho sair da semente. Ela fica acompanhando a plantinha crescer. Então, Paulo lembra que não basta você semear. Você tem que estar na expectativa do crescimento dela e cuidar para que cresça bem. Há um tempo entre a semeadura e a colheita, e isso requer um esforço contínuo de atenção e cuidado, que é isso que é o fazer o bem. Fazer o bem é você cuidar do crescimento do que você plantou. A boa semeadura, o esforço com o cuidado e o acompanhamento do crescimento são ações que promovem a esperança de termos uma boa colheita. Isso é fazer o bem. Mas isso não é sobre lavoura, tá bom, gente? Isso é a metáfora para lembrar para a gente o que é fazer o bem. Amém? Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E por fim, a sétima atitude é aproveite todas as oportunidades que você tem para fazer o bem. Quando que eu devo fazer o bem? Sempre, toda hora, em todo tempo. Nunca desanimar, fazer de todo modo. Ah, mas ninguém dá importância. Não tem problema, é o seu dever, não é o dever do outro. É o seu, é você que vai prestar conta. Fazer o bem tem o sentido de trabalhar arduamente pela prática do amor verdadeiro. Devemos fazer o bem em todo o tempo, de todas as formas e a todas as pessoas. Anote essa sequência. Como é que eu devo fazer o bem mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Eu tenho que fazer o bem em todo o tempo, de todas as formas e a todas as pessoas. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ah, mas pastor, está aqui, ó. Especialmente, então eu preciso fazer só dos meus irmãos e o resto é o resto. Senão, a expressão primeira não é essa. A expressão primeira qual é mesmo? Se eu li direitinho, eu acho que é isso aqui. Façamos o bem a todos. Essa é a expressão. Façamos o bem a todos. Ok, os da fé são importantes, não devem ser esquecidos. Não adianta nada eu fazer o bem para o mundo e não fazer para a minha igreja. Mas também não adianta nada fazer o bem para as pessoas da minha igreja e não fazer para mais ninguém. Amém? Bom, gente, que palavra forte, né? Eu acho que isso foi muito forte. Eu escrever sobre isso me fez, assim, me sentir um pouco incomodado com a minha maneira de ser cristão no mundo. E eu espero que isso tenha incomodado a você também, com toda a honestidade da minha vida. Porque se isso está incomodando a gente, está na hora da gente mudar de atitude, não é mesmo? Eu vou mudar de atitude por aqui e você vai mudar de atitude por aí.
daqui a pouco nós temos uma legião de pessoas em vários lugares do planeta fazendo o bem. Amém? Aplicando a lição na vida. Então, qual é o maior problema do cristianismo? O maior problema do cristianismo não é o ateísmo. Não são as perseguições contra crentes. Isso aconteceu no cristianismo em toda a história. E sempre o cristianismo cresceu, prosperou, chegou até nós. Mas o maior problema do cristianismo é a falta de prática do bem por parte dos cristãos. São os cristãos que não estão dedicados a fazer o bem. Esse é o nosso problema. O princípio do cuidado com o outro através da prática do bem é constantemente violado pela igreja. É uma denúncia, tá bom? E quantas vezes nós deixamos de fazer o bem por causa de nossos preconceitos, por causa de nossas tradições, por causa de nossas crenças, enfim, quantas coisas que a gente deixa de fazer para o bem do outro, porque esbarra em alguma coisa em nós mesmos. Então, se reconhecemos o outro como nosso irmão, somos responsáveis por cuidarmos do seu bem-estar. É nossa parte. Lembrando o versículo que ficou marcado hoje na nossa aula. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, o estudo da palavra de Deus neste dia de hoje. Convido você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos e cristãs que praticam o bem. Nós queremos ter isso como prioridade da nossa ação no mundo. Sermos pessoas que praticam o bem. Senhor, nos ajuda a acolhermos aqueles que precisam da nossa atenção, que precisam, ó Deus, do nosso respeito, que precisam do nosso cuidado. Dá-nos a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Quero convidar você a continuar nos assistindo. Domingo que vem, nós teremos a última aula do nosso curso sobre Gálatas. E vamos emendar logo em seguida na carta aos Colossenses. Então, no mês de junho, estaremos estudando a carta aos Colossenses. Já estou preparando o material para a gente ter uma boa aula durante todo o mês de junho sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Bom, hoje à noite, às 18h30, nós teremos a transmissão da mensagem pelo YouTube. Mas nós teremos nossa reunião presencial às 4h na casa de uma irmã de nossa igreja. Será um culto de ação de graças com a celebração da Ceia do Senhor. Mas nós nos encontraremos às 4h aqui no bairro de Icaraí. Se você deseja participar, entre em contato com a gente. Você me acha no WhatsApp, pode deixar um comentário aqui mesmo no nosso YouTube. Não tem problema, e será importante ter você conosco hoje à noite. Se você não puder estar, não tem problema também. Você pode assistir a mensagem de hoje às 18h30 no nosso canal do YouTube. Então, temos duas atividades, né? Uma presencial e outra virtual. A presencial às 16h na casa da nossa irmã em Cristo. E você está convidado, é um culto de ação de graça. Vamos agradecer a Deus por bênçãos, por vitórias na vida de tantas pessoas. Nós temos pelo menos 3 motivos. E vamos apresentar os motivos na hora, lá que você vai saber. E teremos a ceia do Senhor também. Claro que teremos uma palavra sobre gratidão,
sobre reconhecimento daquilo que Deus faz conosco. Amém? Bom, espero que você tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor. Que seja um dia de graça para você e a sua família.